Estamos de volta! No nível avançado, nós já analisamos as apostas e seus propósitos, demos uma olhada nos estilos de jogadores e o método para conseguir informação. E no começo do programa focamos nas mãos feitas, então agora naturalmente vamos falar sobre os draws. Os draws são uma ciência que você precisa dominar, quer que você esteja na pedida de um flush ou de uma sequência. É uma mistura de risco e recompensa. Então vamos para os nossos tutoriais. No Texas Hold'em, você não acerta uma mão feita com frequência no flop. Na maioria das vezes, você não acerta nada. Por exemplo, As e Rei é uma mão excelente antes do flop. Mas se você não acertar um As ou um Rei no flop, ela não vai continuar sendo boa. Por sorte, existe uma categoria de mãos que são fracas no flop, mas têm o potencial para se tornarem a melhor mão no turn ou no river. São chamados os draws, e assim como as outras mãos no poker, podem ser fortes ou fracas. Existem 3 tipos de draws: muito fortes, fortes e fracos. Vamos analisar os draws muito fortes. Eles acontecem quando você está para acertar uma sequência ou um flush no turn ou no river. Nesse exemplo, você tem valete 10 de copas, e com esse flop você tem um flush draw com 9 outs. Outs são as cartas que podem completar o seu draw. Você também tem uma pedida de 2 pontas para a sequência, podendo acertar um 7 ou uma dama para completar. Isso te dá 8 outs adicionais. Tenha cuidado quando for calcular o número de outs que você tem. Não conte a dama de copas e o 7 de copas 2 vezes. No total, você tem 15 outs, o que significa que você tem muitas chances de acertar o seu draw. Vamos observar as porcentagens. 15 outs equivalem a 56,3% de chance de ganhar a mão, o que bate os 43,7% do seu oponente. Então, mesmo contra a mão feita do seu oponente, top pair com o melhor kicker, você é favorito para ganhar. Vamos analisar os draws fortes. Eles acontecem quando você tem um straight draw ou um flush draw. Nesse exemplo, você tem um flush draw, 2 cartas de copas em sua mão e 2 no flop. A diferença é que dessa vez você não tem uma pedida para sequência, reduzindo consideravelmente seus outs. As 9 cartas de copas restantes no baralho são seus 9 outs. Os 9 outs equivalem a 36% de chance de bater seu oponente, que novamente tem o top pair com o melhor kicker. E aqui você tem outro draw forte, nesse caso 2 pontas para a sequência. Você precisa acertar um valete ou um 6, o que significa que você tem 8 outs para fazer sua sequência. Esse draw não é tão bom contra o flush draw, porque você só tem 8 ao invés de 9 outs. Com esse draw de 2 pontas para a sequência, você tem 34% de chance de ganhar a mão. Finalmente, nós temos o draw fraco. Existem 2 exemplos principais de draw fraco. Primeiro, você tem as overcards, que parecem boas, pois você tem até 6 cartas para melhorar a sua mão. Mas você só pode fazer um par e seu oponente pode já ter uma mão mais forte, como 2 pares ou uma trinca. Então, mesmo que você acerte um dos seus 6 outs, pode ainda estar perdendo, e lembre-se disso, hein? E finalmente temos o Gut Shot Draw. Os Gut Shot Draws no Brasil, famosos conhecidos como broca, acontecem quando você precisa de uma série de 4 cartas para completar uma sequência. Aqui você precisa de uns 5, apenas 4 outs, você só vai completar a sua sequência 16% das vezes, então é melhor você considerar abandonar a sua mão. Existem 3 categorias de draws. Existem os draws muito fortes, que combinam straight e flush draws, os draws fortes, que são os flushes ou draws de 2 pontas para a sequência, e os draws fracos, que incluem as overcards e os gut shots. Quanto mais fortes forem os draws, mais agressivamente você deve jogar a sua mão. E agora é a hora da sessão Meu Jogo. Mi nombre es Pamela Espinosa, soy chilena, empresaria y me gusta jugar al póker. Mi primera experiencia con las cartas fue jugando bridge, lo aprendí en la universidad. Así conocí a mi marido y estando jugando un torneo en Montevideo, supe que había un torneo de póker, lo que yo había visto en la televisión, en Punta del Este. Viajé y tuve mi primera experiencia en el póker, me encantó. Bueno, como empresaria tengo 2 salones de belleza, además estoy importando cosas de China para una tienda de muebles que tenemos. Además soy madre de 3 hijos.
Existem duas maneiras mais comuns de se jogar um draw. Primeiro, de maneira cautelosa e tentando crescer o pote devagar. Segundo, de maneira agressiva, tentando fazer os adversários largarem suas mãos. Mesmo se eles não fizerem isso, você ainda vai ter uma boa chance de ganhar o pote. É um semi-bluff. Você está no meio do caminho entre o bluff e uma mão feita. Uma parte você quer o call, a outra, não. Quando você tem um draw no flop, precisa saber como jogá-lo. Você deve fazer o semi-bluff apostando ou jogando de maneira mais cautelosa. Existem 3 pontos fundamentais para se considerar antes de tomar sua decisão. Como foi a ação pré-flop? Quantos oponentes seguem na mão? Qual é a força do seu draw? Vamos primeiro observar a ação pré-flop. Se você fosse o agressor pré-flop como Daniel Negreanu, com 10 e valete na mão, você ia querer continuar com a agressão. Então, deve fazer uma continuation bet, sem se importar com a força de sua mão. Se seu oponente errar o flop, ele provavelmente vai dar fold. Se ele der call, também vai estar crescendo o pot, o que vai ficar bem lucrativo se você acertar o seu draw. Se você não for o agressor e apenas der call no raise pré-flop como Guden Wangen, que tem dama e valete de copas, deve encarar a situação com mais cautela. Se o seu oponente fizer a continuation bet, a melhor opção é dar call. Lembre-se, você ainda não tem uma mão feita. Nós sabemos que seu adversário tem 8 e 4, mas ele não. Sempre fique atento ao número de jogadores na mão. Quanto maior o número de jogadores, mais tight você deve ser. Quanto mais jogadores houver, menor a chance do seu semi-bluff ganhar o pot. Aqui o Craig Hoppings está jogando contra 3 oponentes com valete 10 de ouros, o que lhe deu um draw de 2 pontas para a sequência. De uma maneira correta, ele decide apenas dar call. O turn completa a sequência de Hopkins. Infelizmente, existe a chance de seu adversário ter exatamente a mesma mão que você. Nesse caso, o Joe Elbaia também fez uma sequência e o pot foi dividido. Com draws muito fortes, você geralmente quer jogar potes grandes. Então, se você estiver jogando contra 1 ou 2 oponentes e acertar um draw de sequência ou flush combinados, como Jason Messier conseguiu no Big Game, você deve fazer o semi-bluff. É uma jogada boa apostar ou dar raise. Se seu oponente der re-raise, não tenha medo de ir all-in. Você pode ganhar o pote se seu oponente der fold, ou se você receber um call, vai ter um coin flip contra a maioria das mãos. Todos nós gostamos de coin flip quando o pote é grande. Bom, e nós vamos lá. Alright, there we go. Vamos ver um exemplo de como o semi-bluff pode ser executado de maneira efetiva. Abrindo o nosso cofre, nós vamos para Las Vegas, para o Big Game, um exemplo clássico de um semi-bluff utilizado com sucesso. Nessa mão, Joe Cada dá raise com dama e valete do cutoff, e a jogadora amadora Nadia Magnus decide dar call no small blind com as e 10. Depois que o Big Blind dá fold, o flop vem com 9, 3 e rei, todos de copas. A Nadia é a primeira a falar, ela dá check. Cada que tem a pior mão desse momento, com apenas a dama como carta mais alta, faz uma aposta. A aposta é um semi-bluff, já que ele não tem uma mão feita, mas qualquer carta de copas dá ele um flush, e qualquer 10 deixa ele com uma sequência. Nadia dá fold rapidamente, o Joe Cada leva o pote fácil. E agora vamos para Londres com a 7ª temporada do European Poker Tour, onde Farzad Boniad dá raise com um par de 10. Daniel Negreanu dá call com as e valete de paus. E o agressivo Dario Minieri faz um re-raise do botão. Depois de pensar bastante, Boniad e Negreanu dão um call. O flop vem com 10, 6 e 8 e todos os jogadores ficam com uma boa mão. A ação roda em check até o raiser pré-flop Dario Minieri, que fez um par de ases. Ele aposta e Boniad, que fez uma trinca de 10, está bem na frente na mão nesse momento. Boniad faz um raise grande e um bordo bem perigoso. Ele não quer deixar seus oponentes verem uma carta barata no turn ou no river. A ação volta para Negreanu, que tem top pair e o nut flush draw. Ele deve analisar algumas coisas antes de tomar sua decisão. Boniad mostrou muita força depois de dar check raise na aposta de Minieri. Então Negreanu sabe que sua mão não está ganhando o pote nesse momento, mas ela é muito forte e ele não vai jogar ela fora. Ele deve dar um call ou um raise. Uma coisa fundamental para ser considerada é que ele vai ser pago por seu oponente se fizer o flush.
O tamanho da aposta do Bonniadi sugere que ele está muito forte. Além disso, dar somente o call permite que ele fuja da mão se não completar seu draw. O Negreanu decide então que essa é a melhor opção e ele apenas dá call no raise. Dario Minieri joga fora suas cartas rapidamente, sabendo que está bem atrás na mão. Então lá vamos nós para o turn. O turn traz um 7 de paus, dando o flush para Negreanu. Bonniadi aposta 13 mil e Negreanu vai ao win. Bonniadi sabe que já se comprometeu com o pote e sua mão é muito forte para ele dar fold, então ele dá call, precisando que um par apareça na mesa. Isso não acontece e Negreanu dobra o seu stack. Às vezes, só dar call com seus draws pode ser bem lucrativo. Antes de ir para o intervalo, aqui vai mais uma pergunta sobre testar suas habilidades em trabalhar com porcentagens. No EPT Londres, temporada 3, Vic Coren encontrou um par de ases de Jonas Molander em seu torneio e esteve prestes a terminar, pois ela só tinha um par de 8. Claro que não é uma boa situação, então qual a porcentagem de Vic Cohen vencer com seus outs e continuar no torneio? A, de 5%, B, de 20% ou C, de 35%? Na volta do break, nós vamos descobrir. Estamos de volta. Antes do intervalo, perguntamos qual a porcentagem de chance de vitória Coren tinha com o seu par de 8. A resposta é B, 20%. Vicky enfrentou uma desvantagem de 4-1 e era muito difícil ela escapar dessa. Hã? Ela ganhou o torneio? Como assim? Será que existe vantagem de jogar pôquer em casa? Será que alguém pode conhecer muito bem o cassino e conquistar o título? Bom, com certeza isso não atrapalhou. I won my EPT in the most special place on the whole of the international poker circuit. A couple of doors down from McDonald's, just next door to the bookies, in a room full of old gamblers in tweed jackets that smelt of cigarette smoke and hope. And there is no better place in the world to play poker. O Vic Cassino na Edgware Road foi onde Vic Coren se tornou uma jogadora de pôquer. Ela jogou lá durante toda a vida adulta e estava totalmente em casa quando o EPT chegou à cidade em setembro de 2006. Even while we were playing the tournament for this sort of $1 million prize, I could hear the tannoy. Then they were calling, they were calling Mike Wilner for the 1-1 game. I could hear the waitresses shouting, "Who ordered a lemon tea?" "Someone did. I've got a lemon tea. Who wanted I'll have the lemon tea." I mean, it was just like a normal Thursday night in the Vic, except it wasn't. Não era. 398 jogadores estavam inscritos com os grandes nomes do pôquer na disputa. A menina da região não poderia vencer, podia ter sido tudo tão diferente. Nunca é bom colocar seu torneio em risco e ver o adversário mostrar um par de ases, né? I was at that time, I remember, trying to exploit two things. One, the fact that some people obviously were trying to hang on for the bubble and could be pushed around. Two, the fact that I was a girl, to this day, and you've got to remember this was before a woman had even won the EPT, to this day, people think women don't bluff, they've got to have a hand. And I remember feeling, I'm not going to be scared of being knocked out, I'm not going to be scared of missing the bubble and missing the money, I'm going to be the fearless one here. E deu certo. Ela quebrou os ases de Molander para dobrar o seu stack em um ponto crucial do torneio. A sorte esteve ao seu lado. Sorte e charme. Stop it. I don't think I flirted with Jonas Molander. He's a match. I mean, he's like, I don't want to take this the wrong way, but
looked like a little boy. Maybe not so much now, but he's a bit younger than me and looks very young. I don't think I would flirt with him. I do flirt at the table, but I tend to flirt with, like, grumpy old men. That's what I like. Vicky chegou até a mesa final. Existia uma torcida grande e genuína por ela, até de jogadores que ela já tinha eliminado. I just see her go on and win it. I really would. Foram muitas coisas especiais na vitória de Vicky. Ela foi a primeira mulher na história a ganhar um EPT, mas foi a atmosfera do Vic Cassino aquela noite que deixou tudo tão inesquecível. You know, I genuinely love those people. They're like an extended family, the Vic players. They really are. And, you know, maybe it's naive of me because they're poker opponents, but I think it's real, the affection and friendship that you can form with people over years playing poker. If I could bottle something and keep it from that night, that's what it would be, that warmth. O dinheiro, o troféu, a atmosfera, o suficiente para amedrontar todos os presentes. Natalie Pinkham went to interview me and I couldn't really speak, and I was thinking, I had a voice in my head going, this is ridiculous, this is what you do. You know, these other people, all these brilliant poker players, okay, they struggle a bit with the interviews. You're meant to be a professional communicator. Give us some sound bites. It's going to take days to sink in. You're the first female winner of an EPT event, and in London. This is staggering. I know, it's amazing. It's in London, in my little home casino with all the Vic players. I can't really speak, but it was so much to take in. I wasn't able to speak about it. I was just standing there saying. E com isso, Vic Coren se tornou a primeira mulher a ganhar uma etapa do EPT. The world is full of women who would like to play poker and used to think anyway, it's not for me. It's something for men. It's combative, it's confrontational, it's even sleazy. And those women I would very much like to think would be able to look at me and say, oh, she does it. You know, I hope I seem like a fairly respectable person. And I would like women who are interested in poker to be able to look at me and think, okay, that world doesn't look so scary. If I think of it with her face on it, it's not scary at all. Nós todos jogamos poker de maneira diferente, por razões diferentes. E agora é a hora da edição Meu Jogo. Los días de semana me encantaría poder jugar mucho más de lo que mis niños me dejan. Y espero con ansias que llegue la hora en que se duerman para poder arrancar a mi notebook y empezar a jugar. Juego póker menos de lo que me gustaría. Creo que hasta el momento mis ganancias son alrededor de unos $30.000. No está mal para ser una jugadora que lleva 3 años y que no me puedo dedicar 100% a esto. Você já ouviu falar em Hidden Draw? Como assim? Você não sabe o que é Hidden Draw? Como é que se esconde uma pedida? Ah, você não sabe? Vamos contar pra você. Às vezes é muito óbvio saber se um jogador está em um draw. Observe bem, se eles estão pensando muito sobre a aposta e depois dão call, eles podem estar num draw. Nesse tutorial vamos mostrar como os draws disfarçados podem ser jogados. Um flop sem draws é chamado de flop seco. Se você tiver 6 e 3 ou As e 4, vai estar esperando 4 cartas para acertar sua sequência. Se você tiver 3 e 6 e um 4, vai te dar a sequência. Se você tiver As e 4, vai precisar de um 3. E em ambas as mãos, você precisa acertar uma carta específica. E esses são os gut shots, ou as brocas. Como dissemos anteriormente, não recomendamos que você pague apostas com a broca. Ter que acertar 4 outs não é uma boa situação e não importa o tamanho do pote. Uma coisa que você pode fazer com uma broca é apostar. Por quê? Porque sempre existe a chance do seu oponente dar fold. No caso de você acertar o seu draw, ninguém vai estar esperando que você tenha essa mão. Bueno, ahora estoy tratando de clasificar al LAPT Bogotá, quizás empezar a jugar los torneos clasificatorios al Tour Europeo, al Asiático, y el día de mañana también jugar el evento principal de la Serie Mundial. Se você quiser rever nossos programas, vá ao everythingpoker.com. Você precisa de nervos de aço para jogar pôquer e para provar isso nós combinamos um brinquedinho barato e alguns jogadores para a nossa experiência interessante. Nós juntamos 5 dos jogadores mais concentrados para saber quais são os mais controlados.
Os participantes são Andrea Cari, Christoph de Mulder, Matias de Mulder e Alexandre Gomes e Ruben Vissa. E que vem a máquina de aniquilação e choques. Quando a música parar, o último a apertar o botão leva uma bela surpresa de 16 volts. Quem vai manter a tranquilidade? Quem vai ser o mais rápido, mais destemido? E quem vai gritar que nem uma mocinha? Okay, guys, let's go. Matias levou o primeiro choque. How does that feel? Dessa vez foi o Ale que levou a pior. Doeu, Akari? Agora, Ruben Vissa está no jogo. E de novo Matias passa por mais uma humilhação. Bom, baseado nisso, nem todos os jogadores de pôquer têm nervos de aço. Eles precisam ficar um pouquinho mais corajosos, você não acha? Nenhum jogador de pôquer foi maltratado durante essa matéria. Bom, pelo menos não de verdade. Final desses nossos 6 programas. E agora você está bem confiante em relação ao seu jogo, não é verdade? Vamos rever o que você aprendeu hoje. Nós analisamos os diferentes tipos de draws que você pode ter e como eles devem ser jogados dependendo da sua força. Exploramos uma arma muito importante no arsenal dos jogadores de pôquer, o semi-bluff, quando usá-lo e por que ele é tão efetivo. E também nós descobrimos o que um título importante significou para as damas no jogo. Para praticar tudo que você aprendeu no programa de hoje, vá a PokerStars.net. Uma vez nas mesas, jogue seus draws de acordo com os conselhos que demos nos tutoriais de hoje. Obrigado por ter assistido aos nossos programas. Pode não ser tudo o que você queria saber sobre pôquer, mas nós fizemos um grande progresso, eu tenho certeza. Nós nos vemos nas mesas.